Pessoal, mais uma vez venho agradecer as pessoas que estão entrando em contato comigo pelo @semhtriste ou pelo semhtriste@gmail.com. Tô muito feliz mesmo. A galera tá começando a mandar real, falar bem e falar mal. E tá surtindo efeito. Tô abrindo a mente, tendo algumas ideias. Tem tudo pra virar. Tá cada dia mais legal pensar nesse projeto, pensar nesse programa. E não quero parar de gravar. Pessoal, continue mandando suas dicas aí. Alguma coisa que vocês quiserem que eu fale ao vivo aqui. Ao vivo? Mas se é gravado, não é ao vivo. Alguma coisa que vocês queiram que eu fale aqui no próximo episódio, no próximo programa, eu posso ler aqui pra vocês. Aí deixa assim se você quer o crédito, se não quer. Acho que todo mundo vai querer, né? Ou não? Às vezes não. E no programa de hoje vamos falar sobre alguma coisa atual. Tô pensando agora no que a gente vai falar. Alguma coisa da atualidade. Eu quero dar uma dica em primeiro lugar para vocês sobre o programa de rádio que passa às 10 da manhã na Jovem Pan. É Morning Show o nome. É um programa muito bom, um programa de atualidades. Ele fala sobre... Ele fala com propriedade sobre os acontecimentos aí do dia. É um programa diário, de segunda a sexta. Muito gostoso de ouvir. É legal que tem... Hoje em dia eu acho que o lance da política ele tá muito presente nas pessoas. E é um programa que tem pessoas de direita, pessoas, digamos, neutras, pessoas de esquerda também, seja lá o que isso significar. E você consegue ouvir, traduzindo, você consegue ouvir opiniões de vários ângulos. É muito legal mesmo. E eles abordaram uma coisa hoje lá, ou foi ontem, acredito que tenha sido ontem, é que eu ouvi hoje. Eles abordaram uma coisa hoje lá que eu fiquei, cara, pensativo pra caramba. E era um assunto que eu tinha falado semana passada sobre. Então, eu fiquei um pouco relutante a respeito de falar sobre isso aqui. Mas aí depois eu fiquei pensando, falei, eu acho que sim, várias mídias tratam os mesmos assuntos. Vídeo YouTube que você ouve sobre um determinado assunto, ainda mais sobre uma atualidade, você ouve em diversos canais. Em alguns momentos fica ruim por causa da saturação do assunto em si, mas na grande maioria é legal você ter um ponto de vista diferente. É legal você ver de repente uma pessoa que é a favor daquilo, uma pessoa que é contra, e aí você pode de repente confrontar a sua opinião, criar talvez uma opinião a partir dos estudos, né? A partir de audições, leituras, pesquisando, como todo mundo faz hoje, né? No YouTube e no Wikipedia. Não, brincadeiras à parte, acho que quanto mais pontos de vista você ouvir sobre um determinado assunto, acho que é melhor. E o engraçado é que eu tinha falado sobre isso semana passada, quinta-feira passada, eu lembro exatamente. Eu tinha falado sobre isso. Uma semana hoje. Eu tinha falado sobre isso porque tinha rolado uma piada muito perigosa no YouTube, num grupo de WhatsApp, um daqueles memes de foto. A foto com uma frasezinha em cima e uma frase embaixo, mais ou menos no estilo daquele meme do Chapolin. Tinha rolado um meme assim, do Dolinho, falando sobre acabar com a homofobia e tudo. E realmente era uma piada muito perigosa. Era uma piada que falava assim, que o jeito de acabar com a homofobia era só a pessoa deixar de ser gay, né? E infelizmente seria uma maneira válida
Seria uma maneira... Acho que a palavra válida não cabe aqui. É um assunto bem difícil de falar. Eu tenho que falar pisando bastante em ovos mesmo, pra não ser mal interpretado. Mas se não existissem gays, realmente não teria homofobia. Isso é uma coisa unânime. Porém, não é o que acontece, não é o que deve acontecer. As pessoas têm que existir como elas são, como elas quiserem ser. Mas a piada foi essa, uma piada perigosíssima, cara. E aí, feita por um heterossexual. E aí logo embaixo veio os comentários. Vieram os comentários. Um cara saiu do grupo logo em seguida, o outro cara... Uma menina catou e falou: o que precisa acontecer mesmo são os héteros... acabar com os héteros vilões, né? Rolou esse comentário embaixo e aí veio a discussão. Eu fiquei olhando aquilo e eu tentando entrar naquele assunto, mas não conseguia chegar ali. Era um assunto muito, muito complicado, era um tema muito difícil. A pessoa que fez a piada era muito meu amigo e você tem uma compaixão maior por uma pessoa que é muito seu amigo, mas ao mesmo tempo você fica ali naquela loucura ali, e aí, né? E eu não consegui exatamente defender o meu amigo, porque não teve como, realmente não teve. Mas eu fiz um questionamento, eu perguntei assim: existe a possibilidade de um hétero fazer uma piada com um gay, né? E aí as pessoas foram comentando e tudo, e a gente chegou meio que num consenso, assim, que realmente é uma coisa muito delicada. Eu não gosto de falar minorias, mas as pessoas que... Existem pessoas que sofrem mais do que outras, né? Então tem um lance tipo, vamos pôr aqui, mulheres, negros, gays, etc, né? Eles sofrem mais do que outras pessoas. Eu acredito que no dia a dia, cada pessoa sofra de uma maneira, assim. Pelo menos algum tipo de preconceito essa pessoa, ela deve sofrer, assim. Às vezes a pessoa, vamos supor, ela é branca, mas ela tá no país que não é o país dela. Ela tá como imigrante lá. E aí ela vai sofrer algum tipo de preconceito por ser imigrante. A pessoa ela é do Nordeste e ela tá vivendo em São Paulo. Ela vai sofrer algum tipo de xenofobia, isso acontece. E tem as coisas mais clássicas, mulheres, negros e por aí vai. Que são pessoas que sofrem em qualquer lugar, em praticamente todos os lugares. Isso é um peso gigante, né, cara? E aí eu me questionei, eu coloquei esse assunto em pauta, assim, eu falei, e aí, meu, eu acho que eu sou da seguinte opinião, eu acho que a ideia da educar é a melhor saída pra tudo, assim. Às vezes a pessoa faz um tipo de piada e ela realmente não sabe o que tá acontecendo, ela acha que aquilo é viável, ela acha que um nível de intimidade permite que aquilo seja feito e etc. E aí a resposta é sempre bem hostil, geralmente, né? Porque foram tantos anos de sofrimento que eu acho que as pessoas, elas meio que... Elas chegaram num ponto onde ou vai ou racha, ou às vezes tem que ensinar na bordoada e tudo. E eu entendo todas as reações. Porém, eu ainda acredito mais na ideia do ensinamento, assim. Por exemplo, você chega numa pessoa, a pessoa, sei lá, ela solta... Em São Paulo isso é muito comum. A pessoa olhar pra alguém que é mal vestida, uma pessoa mal vestida, e ela mal vestida na opinião dela, claro. E ela vira e fala assim: nossa, que baianão. Ou então, nossa, que baianona. Isso é muito mais comum do que você imagina. E aquilo é curioso, assim. Isso nos anos 90, isso rolava tranquilamente, assim, ninguém comentava nada. Hoje em dia não, hoje em dia é mais pesado, hoje em dia dói no ouvido já de cara, assim. Eu acho que isso já é um super avanço, assim. Hoje em dia você vira pra pessoa e fala: mas como assim os baianos eles não se vestem bem? É por aí a ideia? Como funciona isso, né? E isso acontece mesmo, cara. Tem pessoa que vira e fala: você tá judiando de fulano e tal. E aí, pô, os judeus já sofreram tanto, né? Por que falar de judiação, de sofrimentos
sempre citando judeus, assim, já é uma coisa tão delicada, sabe? Aí a pessoa vira e fala, ué, mas nossa, eu nunca tinha percebido que judiar vinha de judeu, cara. Porra, os judeus sim foram muito judiados, eles sofreram muito, faz todo sentido. Então são coisas que as pessoas, elas às vezes praticam e elas não sabem, cara. Elas não têm noção mesmo, assim. Eu gosto muito de uma passagem do seriado / filme O Alto da Compadecida, que tem uma hora que eu acho que é o Chicó, se eu não me engano. É o Matheus Nastergail, aquele que é o mais espertinho lá. Ele comenta assim, quando Jesus aparece mais pro final do filme, lá na igreja, ele comenta assim, nossa, mas Jesus assim tão queimadinho? Por quê? Aí Jesus responde, não, eu vim assim justamente para causar isso em vocês, né? Para causar a ideia de que Jesus pode ser negro, Jesus pode ter qualquer etnia ou nenhuma, né? E aí o padre que tá do lado, se eu não me engano, é aquele ator que fez o vô na família, naquele seriado de TV lá da família, esqueci o nome lá, da família que é muito unida lá, enfim, que tá até reprisando agora na Globo. É o vô, é ele que é o ator. E aí ele pega e dá uma parada ali no Chicó, né? Fala, Chicó, o que você tá pensando? Você é louco, né? Aí o Chicó meio que se corrige assim, porque o padre, né? Ele é a figura, uma das figuras máximas ali, né? Naquele povoado. E aí Jesus, que tá na pele encarnado num negro, né? Ele vira e fala, melhor é o Chicó que disse do que você que só pensou e não disse, e não falou, guardou pra você, no sentido de que você escondeu o seu preconceito, né? Nesse caso aí. O Chicó, ele falou, nessa que ele falou, Jesus pôde dar um ensinamento ali. Então eu acho que é sempre legal você ter a possibilidade de poder passar informação pra alguém que tá errando, entendeu? Não sei se eu consegui ser bem claro. Porque tem muita gente que faz muitas coisas na maldade. Na maldade mesmo, é preconceito e não liga e tal. Preconceituoso e não liga. Mas tem muita gente que faz as coisas por falta de informação. É impressionante, assim, mas isso acontece. Às vezes a pessoa, ela teve uma vida, ela traçou uma linha, ela andou por um caminho aonde ela meio que ela não teve contato com aquele assunto, cara. Nunca ninguém chegou nela e falou, não é bem por aí e tal, né? E eu acho sempre legal a ideia de você poder informar. Seguindo adiante nesse assunto, ainda nesse assunto, tem uma coisa bem legal que fala sobre como que é o termo? O lugar de fala, se eu não me engano. Cara, eu tinha pensado em estudar um pouco mais sobre isso antes de falar. Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque eu também não quero falar besteira. Mas a gente também conversou sobre o lugar de fala. Esse lugar de fala é uma coisa bem delicada, porque eu concordo em alguns momentos e eu não concordo em outros momentos. O momento que eu concordo, é difícil você poder falar. Eu tô passando por uma situação onde eu posso perfeitamente falar, perfeitamente colocar isso aqui, né, no programa. Eu nunca vou saber o que é carregar uma gravidez na minha barriga. Eu não sei, cara. Eu não sei o que é isso. E a minha mulher fala isso, comentou isso já comigo. E realmente, eu posso ter compaixão por ela, eu posso tentar me colocar no lugar dela no sentido de ter uma dor, no sentido de saber o que é um enjoo, mas eu nunca vou saber o que é ver a minha barriga crescendo e um bebê mexendo dentro de mim. Isso nunca vai acontecer. Então eu acho que questão de lugar de fala, eu nunca vou poder falar por uma mulher. E aí, já trazendo o assunto da mulher adiante, eu nunca vou poder saber exatamente o que é você ser uma mulher e ter que andar na rua praticamente sendo vigiado, cara. Ou pelos olhares masculinos a respeito
do corpo feminino, né? Ou a questão da fragilidade a respeito até de mais facilidade, de problemas ao andar à noite em algum certo lugar, assim. Por mais que é perigoso para qualquer um andar à noite em determinadas ruas, ainda assim tem um peso maior para a mulher no sentido de ser um pouquinho mais perigoso. Acredito que... não sei, agora eu vou falar de mim, vou falar da minha cabeça aqui. Acredito que às vezes um ladrão que tá querendo assaltar alguma pessoa, talvez ele olhe para a fragilidade que o corpo feminino tem próximo perante ao corpo masculino, né? O homem tem mais força física, ele pode se sentir mais encorajado a assaltar uma mulher do que um homem, por exemplo. Isso pode acontecer em algum momento, né? Se bem que hoje em dia todo mundo assalta de arma, então não sei se essa colocação foi muito boa, mas enfim, acho que eu consegui passar a informação adiante. Então, o lugar de fala, eu acho que ele encaixa muito bem com essa questão, assim. Só um gay sabe o que é o sofrimento dos olhares maldosos, né? Assim como... Agora, por exemplo, vou falar de uma outra questão. Eu citei o Morning Show no começo do programa porque rolou um assunto lá. Caramba, demorei pra chegar nessa parte, hein? Puxando lá do começo, ó. Porque o Morning Show, ele comentou sobre uma música aí da Daniela Mercury que fala sobre negros. E aí veio a questão de dizer assim que a Daniela Mercury ela não é negra para poder falar enquanto negro. E aí veio também o lance de que ela tá fazendo música a respeito disso, ela tá ganhando em cima disso e tudo. Eu acho um assunto bem complicado, cara. Por quê? Porque quando fala GLS, eu entendo assim, gays, lésbicas e simpatizantes. E o simpatizante, ao meu ver, não sei se eu estou certo, mas o simpatizante é aquela pessoa que não é nem gay, nem lésbica, mas simpatiza tanto no sentido de acredito eu, de emocional, de ser amigo, de realmente ser simpático com o gay ou com a lésbica, ou no sentido da causa também. Tipo, por exemplo, eu não sou gay, mas eu não sou contra isso. Eu simpatizo com a causa, eu simpatizo com a ideia. Então, no GLS, eu, Elias, me encaixo no S. Eu acredito que seja isso. Se eu estiver falando besteira, alguém me corrija aí depois. Então, em cima disso, é onde entra a pessoa que simpatiza com a causa. Então, por exemplo, eu posso ser negro e homem. Aí eu tenho a minha causa que eu luto, que é contra o preconceito racial. Porém, eu, enquanto homem, eu sei que a mulher tem a causa dela também. Tem a causa da Lei Maria da Penha, feminicídio, o quanto a mulher sofre no mundo e etc. E eu posso, tanto pensando no meu sofrimento, na minha causa, ou não pensando em nada, apenas pensando na causa da mulher, eu posso ser um simpatizante com a causa dela. Então, é nesse momento onde eu olho para a mulher e eu falo, olha, eu sou homem, eu não sei o que é estar na sua pele, eu não sei o que é ter esses olhares ou qualquer coisa pior ou mais leve do que isso, que também são coisas ruins, eu não sei o que é isso, porém eu simpatizo com você, eu simpatizo com a sua causa. Eu já começo fazendo a minha parte enquanto homem, gostaria que você me ajudasse a ser ainda melhor, com informação, né? Já puxando o link do começo do assunto também. E o que eu puder fazer para passar a informação adiante, corrigir e informar os outros homens que me cercam, eu quero fazê-lo. E também ajudar na causa como um todo. Então, eu acho que entra o S aí, o simpatizante. Entra aí também na causa da mulher, tô dando exemplo da mulher. Então, eu acho bobagem essa coisa da pessoa ter o lugar da fala no sentido de que ela não aceita que uma outra pessoa ajude
a causa, compre a causa. Eu acho que isso é bobagem, cara. Pensando que a Daniela Mercury, ela é uma artista e ela ganha dinheiro com música, ela cria uma canção, veicula essa canção, ela vai acabar ganhando o sustento dela ali, porque é assim que ela ganha dinheiro. Junto com o trabalho dela, ela veicula uma informação, ela veicula um apoio. Então, eu acho que é 100% válido. É como se você trabalhasse de carteiro. Vamos colocar uma situação bem diferente aqui. Você trabalha de carteiro, então você passa de casa em casa. Algumas cartas você só coloca na caixinha de correio, outras correspondências você tem que dar para a pessoa assinar. E imagina que ali você tem um panfleto de uma ONG que você também participa. Vamos colocar a ideia da ONG, vai, pronto, mas poderia ser qualquer outra coisa, um projeto e etc. Aí você entrega a carta para a pessoa e já entrega ali um papelzinho da sua ONG, da ONG que você representa, de uma causa que você está lutando. É como se você estivesse fazendo o seu trabalho, o seu ganha-pão você está trabalhando com aquilo no dia a dia. Ao mesmo tempo você aproveita e pratica, digamos, a ação da sua causa. Então, nesse momento, eu acho que entra a questão da Daniela Mercury, que estava fazendo o trampo dela, ganhando a grana dela. Ao mesmo tempo, ela pensou, eu vou veicular uma informação aqui. O problema é assim, as pessoas falam que ela tá ganhando dinheiro em cima de uma causa. Então, vamos aproveitar a causa do negro e vamos ganhar dinheiro em cima disso. Cara, eu respeito quem pensa assim, mas eu acho que é um grande exagero. Acredito que grandes corporações vamos colocar políticos, existem coisas muito mais maldosas, pessoas muito maldosas por aí, realmente ganhando em cima da miséria e da desgraça do povo. Acredito que sim, da população. Agora, uma música falando sobre isso, achei um pouco de exagero, achei um pouco de má vontade. Achei um pouco de má vontade de entender a situação, assim. Eu gostaria de me informar mais para falar um pouco mais detalhado a respeito disso. Mas eu acredito que, tratando desse assunto de preconceito, de todos os jeitos aí, eu acho que sim, cara. A pessoa ela não precisa ser a pessoa que está sofrendo o preconceito ali para poder ter compaixão, para poder ter sentimento com aquilo. Eu me lembro que eu era brother de um cara que ele era gordão mesmo, assim. Ele era bem gordo, cara. E eu, na época de escola, eu sempre fui o cara zoeiro. O cara do fundo, o cara que fazia bagunça com todo mundo, o que seria hoje o bullying. Eu era um desses caras. E eu me lembro que esse meu brother, eu dei o exemplo da escola, mas esse cara que eu conheci fora da escola, né? Mas o ambiente era meio parecido ali. Um monte de moleque e tudo. E aí você pega a característica de alguém pra fazer o bullying, né? Pra fazer a zoeira. Por exemplo, eu sempre tive a sobrancelha muito grossa. Então, o bullying em cima de mim era que eu era o cara da sobrancelhona, o sobrancelhudo, coisa do tipo. Já tive outros momentos onde a zoeira foi um pouquinho diferente e todo mundo se zoava. E esse meu amigo, ele era gordão, só que ele também era uma pessoa que ele tinha dificuldade para lidar com isso. Então ele sofria realmente um bullying, cara. O bullying no sentido de tudo era meio que um bullying ali, mas eu acho que o bullying mais pesado é aquele onde a pessoa que tá recebendo o bullying, ela realmente sente o bullying, cara. Ela realmente fica puta com aquilo e sei lá o que ela faz no cantinho quando ela tá sozinha. De repente a pessoa até chora. E eu era o cara que tinha o potencial pra fazer aquela zoeira também, junto com o resto da galera, tudo. Só que era tanta gente zoando que eu assumia o outro personagem, o personagem do cara que defende. Não sei se vocês já sentiram um pouco dessa compaixão de porra, mano, tá todo mundo zoando, não tem graça zoar, eu vou... Né? Não só pela graça, mas eu não consigo zoar. Eu tomei a causa desse cara pra mim. Eu vou chegar lá e vou defender ele. Toda vez que alguém zoar, eu não vou deixar. E isso foi uma coisa muito interessante, assim. Tipo, parece que é o cara que defende os fracos e oprimidos, assim.
E foi um grande exercício que eu fiz quando era moleque, eu não tinha noção de nada. Eu poderia ser muito bem o cara que... O bully, né? O bully, o cara que faz o bullying. Mas eu acabei mudando um pouquinho eu fui o outro cara, né? Eu acho que trazendo para o assunto de hoje aqui... Acho que eu tô até me estendendo. Trazendo pro assunto de hoje... Eu acho que eu sou o cara que... Eu acho que esse exemplo é um bom exemplo onde você pode ser a outra pessoa, entendeu? Você pode simpatizar com a causa. Você não precisa ser mulher. Você nunca vai entender perfeitamente o que é a dor e o prazer de ser uma mulher. A dor e a alegria, né? O lado bom e o lado ruim de ser uma mulher. Você vai saber, enquanto homem, claro, né? Você, enquanto homem, vai saber melhor o bom e o ruim de ser um homem. Mas você pode simpatizar com a causa de uma mulher. Com certeza você pode. E eu acredito tanto na causa, não gosto muito dessa palavra, mas vou usá-la agora. Eu acredito tanto na causa das minorias, quanto na causa também das maiorias. Como eu disse anteriormente, eu acho que todo mundo em algum momento tem uma coisinha, mesmo que pequena aos olhos do outro, que o chateia, que quando aquilo rola, aquela pessoa ela pode ficar chateada. Por exemplo, vou dar um exemplo nada a ver aqui. Às vezes a pessoa é uma pessoa favorecida, é ridículo dizer isso, mas é uma pessoa que na questão de ser zoado, na questão de sofrer preconceito, naquele meio ali onde ela vive, digamos que ela é uma pessoa que ela meio que tá fora do alvo dessa zoeira. E aí em algum momento alguém faz uma piada com ela, sei lá, uma coisa besta ali que mexe com ela. É uma coisa que essa pessoa não sofre sempre, ela sofre de vez em quando, ela não é um alvo de uma questão que todo mundo sofre. É uma coisa, um detalhe ali. E naquele momento aquela pessoa se incomoda. Eu acho que todas as causas são válidas. A gente fala dessas causas maiores porque é uma coisa que, muita gente morreu por isso, muita gente foi hostilizada e aconteceram coisas horríveis com elas. Por isso que isso merece uma atenção muito maior. Mas eu acredito que todas as causas, tudo que incomoda alguém, tem que ser revisto, tem que ser conversado. A piada em cima da desgraça alheia, ela é complicada, cara. Ela é complicada. Tem coisa que já funcionou algum dia, não funciona hoje. Eu acho que a gente, sim, precisa rever as coisas. Assim como se você ouvir algumas marchinhas de carnaval hoje, ela funcionou naquele tempo, não sei como. Hoje em dia elas não funcionam. Mas isso é tema para um próximo programa. Galera, muito obrigado por me ouvir mais um dia. Muito obrigado pela oportunidade de chegar aos seus ouvidos. Siga nas redes, @semhtriste. E-mail para semhtriste@gmail.com. E a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau, beijo.